Olá pessoal, uma boa noite na paz de Jesus o Cristo a todos. Eu sou o pastor Antônio Arcanjo e eu resolvi gravar esse vídeo. Talvez possa ajudar a muita gente que tem interrogações nas suas mentes, hoje no Brasil e no mundo em que vivemos. Estamos aí acompanhando manchetes, jornais, falando sobre o vírus Zika, e hoje se fala tanto sobre microcefalia. Então nós estamos acompanhando aí, especificamente no Brasil, esses rumores em relação a esse vírus que obviamente já se tornou uma epidemia. Diante de tudo isso, nós precisamos o quê? Tomar alguns cuidados, porque na internet, na web, hoje nós temos vários tipos de informações, de áudios visuais, e que traz também muitas informações equivocadas com respeito ao assunto. E por motivo de eu ter visto vários vídeos, eu achei interessante gravar esse audiovisual para colocar também o meu ponto de vista. Vi recentemente um vídeo que um doutor, um advogado, que vive hoje nos Estados Unidos, ele gravou um vídeo até no seu próprio carro. Ele diz o seguinte, que lá na América, nos Estados Unidos da América, em um programa chamado InfoWorld, esse programa ele é apresentado por um homem bem influente ali nos Estados Unidos, chamado Francis Boyle, ou melhor, chamado de Alex Jones. Na verdade, o Alex Jones, que é o apresentador do programa, ele trouxe ao seu programa um doutor de direito internacional, conhecidamente, chamado Francis Boyle, e ele trouxe explicações nesse programa em relação a esse vírus, em relação a tudo isso que o nosso mundo hoje está enfrentando. E nesse programa, o Francis Boyle, ele fala que, inclusive, esse doutor, ele é professor de lei da Harvard, e foi formado justamente na Harvard, e, portanto, é um professor de muita influência e muito respeitado no assunto. Ele diz que esse mosquito Aedes aegypti, ele foi geneticamente modificado. E qual é o plano do governo? O plano do governo de modificar esse mosquito é justamente para ter um controle populacional. Nós temos, é claro, ouvido para ouvir tudo, e nós sabemos que nós temos que também, às vezes, até responder por aquilo que nós falamos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Eu acredito que, não conheço mais a fundo esse doutor chamado Francis Boyle, também não sei qual é o credo, a crença dele, mas o que é sustentado pela hipótese dele é que existe aí um controle populacional e que também um espírito demoníaco está por trás disso. Ao longo da história, nós temos visto quando surge uma novidade no país com respeito à epidemia, com respeito a modificações de governo, aí surgem vários comentários, e inclusive toca no assunto controle populacional. Nós temos que ter muito cuidado, porque é claro que nem tudo é o diabo, mas também nós não podemos
estar aqui se apresentando como advogado do diabo. Mas o motivo de eu gravar esse vídeo é justamente ter algumas observações ao contrário, em algumas observações opostas, e é claro que também fazer um alerta para que possamos ficar vigilantes. Esse doutor advogado que gravou esse vídeo no seu carro lá nos Estados Unidos, inclusive ele até fala sobre ele lembra de textos do Antigo Testamento, de profecias, de textos que falam sobre Moloque, o deus Moloque, e justamente se cultuava esse deus apresentando sangue de pessoas inocentes, e pessoas inocentes, é claro, crianças, que era a forma que cultuava esse deus no Antigo Testamento. Ele acredita que seja o espírito de Moloque que está por trás disso, até porque também o propósito intrínseco do mosquito Aedes aegypti seria justamente o feto, o baby. Então nós temos que ter cuidado para fazer certas colocações e não ficar comparando a situação que o mundo hoje enfrenta com eugenia, né? E com muitos outros absurdos que às vezes nós ficamos ouvindo por aí. E uma coisa que eu tenho como posicionamento oposto em relação a esse irmão que gravou esse vídeo, é que ele cita também uma passagem bíblica, em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 8, que fala do quarto selo. O primeiro selo é aberto, é claro que o personagem que abre os selos é justamente o Senhor Jesus. O segundo selo é aberto, o terceiro selo, e chega o quarto selo. O quarto selo, aparece um cavalo amarelo. E esse cavalo, ele é representado como morte. Porque todos os selos que são abertos têm uma representação de flagelos, de juízos. E então, o quarto selo é aberto, aparece um cavalo amarelo, ele representa morte. E ali, a morte vem justamente matando muita gente com espada, com pestes e com doenças. E ele faz uma comparação, ele compara esse texto com a situação que nós estamos vivendo hoje. Essa falácia de microcefalia, de o Zika vírus, né? Controle populacional. Essa ideia de controle populacional é justamente uma ideia daqueles propagadores da verdade oculta, né? Que você, quando clica sobre verdade oculta no Google, no YouTube, você vai encontrar vários absurdos. E eles aproveitam justamente essa situação para falar que Satanás está por trás disso, apresentando aí o controle populacional, que querem controlar a população mundial e tal, e isso nós sabemos que é uma corrente que pensa assim. Mas esses pensamentos são pensamentos que chocam com a veracidade da palavra de Deus e com o cumprimento da Bíblia Sagrada. Voltando ao cavalo amarelo, é claro que não tem nada a ver com o que o mundo está enfrentando hoje. Em primeiro lugar, porque nós estamos falando de Apocalipse capítulo 6, e lá fala da grande tribulação. Nós não estamos vivendo a grande tribulação. É claro, nós não estamos vivendo a grande tribulação. Em segundo lugar, por que aparece lá mortes e o causador de morte é a espada, peste, doenças, que o texto do versículo 8 relata para todos nós? E aparece mortes justamente resultados dos flagelos de todos os demais selos que foram abertos anteriormente. Então, escatologia pura, Apocalipse. Nós não podemos comparar com a situação que nós vivemos hoje. Ok? Então, nós temos que ter muito cuidado. Se fôssemos analisar hoje em relação ao que o Brasil enfrenta, que o mundo enfrenta, com respeito à microcefalia, né, nós temos em muitas interrogações, porque nada está ainda comprovado
de forma absoluta. Nada está ainda comprovado de forma absoluta, né? Falaram que a microcefalia começou, por exemplo, no país no estado nordestino, principalmente ali, no estado de Pernambuco, né? E dali foram para o Brasil, Colômbia e outros países. O Brasil, por exemplo, e a Colômbia são os dois países que mais são portadores da microcefalia. E houve até indagação que essa questão de microcefalia foi por causa de lotes de vacinas que eram ministradas para a rubéola, lotes estavam vencidos e foram aplicados, por isso ocasionou muitas crianças contaminadas e ali apareceu com microcefalia. Então tem muitas interrogações ainda no ar. O foco do meu audiovisual é para que tomemos muito cuidado. Se fôssemos hoje falar com clareza, para a gente não ter que depois responder de forma equivocada, o que seria a microcefalia, o que seria essa epidemia causadora pelo mosquito Aedes aegypti, nós teríamos que falar que é o cumprimento da Bíblia Sagrada em Mateus, no capítulo 24, versículo de número 7. E haverá fomes, pestes em vários lugares. Cumprimento da palavra de Deus, que nós temos aqui, que é o princípio de dores, alertando a todos nós que a volta do Senhor Jesus está perto. A volta do Senhor Jesus está às portas. Ok? E outro detalhe importante, eu quero finalizar com outro versículo que eu digo que é interessante para todos nós. Interessante para todos nós. Não vamos ficar endeusando